Se a educação sozinha não muda o mundo, sem ela tampouco a sociedade vai mudar. E quem disse isso? Quem? Ele, o nosso papai, patrono, Paulo Freire. Olá, meu nome é Peterson Dyer, eu sou professor, eu gravo uns vídeos aqui no YouTube e hoje eu gostaria de falar, como eu já disse, de Paulo Freire. Ele que vai ser um divisor de águas, sobretudo no Brasil. Porque se trata de uma pessoa que ninguém sabe muito bem se é herói ou vilão. Então eu gostaria de fazer um pouco o advogado freiriano. E em homenagem aos 100 anos de Paulo Freire, hoje eu gostaria de gravar esse vídeo aqui respondendo algumas perguntas que sempre fazem quase acusações a respeito de Paulo Freire. Paulo Freire era marxista? Sim, Paulo Freire é marxista. E a gente já aprendeu nesse canal aqui, em outros vídeos que eu sempre posso deixar aí na tela, na descrição, que você não pode tentar atacar uma pessoa por causa de uma reputação. No caso, nem reputação é. Ele adotou a ideologia marxista como referencial bibliográfico para desenvolver a sua pedagogia. Entretanto, você pode não concordar com Paulo Freire, não tem problema nenhum. Mas eu te convido a pensar um pouco, por que você não concorda com Paulo Freire? Será que é por causa que existe um preconceito, uma ideologia associada que faz com que você não curta muito bem o seu pensamento? Ou você está enraizado em críticas sólidas e concretas? Então, vamos sempre pensar sobre essas temáticas. Nós estamos falando de um autor que tem muita credibilidade, gente. Se trata não só do terceiro autor mais citado em trabalhos científicos no mundo, e é brasileiro, como também nós estamos falando de um sujeito que tem 35 títulos de doutor honoris causa. Então, não é qualquer coisa. Bem, mas o que então que Paulo Freire pensava de fato? Paulo Freire vai acreditar na educação como prática da liberdade, e, portanto o sujeito é um ser inacabado e que tem que se construir. Então é através da liberdade que você vai desenvolver a autonomia. E ele vai pregar então a autonomia desses sujeitos. Tem aquela sua famosa frase que diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é um dia se tornar o opressor. Então a gente tem que tentar desestruturar um pouco esse ciclo que é vicioso e fazer seres humanos cada vez mais conscientes da sua condição. Liberdade do oprimido. É esse o objetivo freiriano. Viu? É por isso que os professores não têm mais autoridade hoje. É por causa de Paulo Freire. Não, pera. Não, ele nunca disse isso em momento nenhum. Na verdade, o que Paulo Freire fala é que no conceito da docência, o professor, ele também pode aprender com o aluno. Não só o aluno com o professor, mas também o professor com o aluno. E, portanto, conhecimento seria uma troca. A gente tem que tomar cuidado com esse mau caratismo. O Paulo Freire nunca disse que o professor não deveria ter autoridade dentro de uma sala de aula. Ele só queria o desenvolvimento do protagonismo dos alunos. Tá, então como que a gente vai conseguir essa autonomia e liberdade aí de Paulo Freire? Tá, vamos por partes. Na verdade, o Paulo Freire ele vai querer a superação de uma educação que é tradicional, voltada na ideia de que o aluno ele é um ser completamente vazio e o professor é o poço do conhecimento. Ele vai chamar isso de educação bancária. Então ele quer superar isso por uma educação um pouco mais construtivista. Tá, mas como é que a gente consegue fazer isso? Por meio de dois caminhos. Primeiro, você tem que entender que nós temos que superar a nossa linguagem atual. Isto é, a comunicação ela tem sempre que se adaptar ao meio onde se está falando. Se eu estou conversando aqui com pessoas num congresso acadêmico, eu uso um repertório específico onde eu posso me apropriar de termos técnicos. Entretanto, se eu estou falando com alunos de periferia, eu tenho que adaptar a minha linguagem. Eu tenho que pegar o conteúdo e fazer sentido na vida desse discente. Isso se chama a inclusão através da linguagem e não a exclusão. E aqui no nosso segundo ponto, a gente já consegue perceber que o professor ele é mediador do conhecimento. Ele não tem a verdade pronta, acabada, resoluta e pronto, acabou. Na verdade, ele vai fazer um processo muito mais de encantar, de provocar o aluno, de fascinar, para que o próprio aluno possa caminhar rumo à direção ao conhecimento.
Pegamos isso na nossa sociedade hoje em dia. Você aí no YouTube aprendendo várias coisinhas de Paulo Freire, não necessariamente você precisa percorrer uma vida acadêmica para ter acesso à informação. Isso vai te ajudar, obviamente, a ter informação com muito mais qualidade. Não estou falando mal disso de forma alguma. O que eu estou falando é que nós temos acesso à informação em todas as áreas. Essa é a ideia freiriana. O conhecimento agora ele é plural, ele é uma troca. Abre aspas. Ensinar não é transferir, isto é, a literalidade, o conhecimento absoluto somente para o professor. Na verdade, ensinar é criar possibilidades para a sua própria construção. Peraí, por acaso Paulo Freire já foi aplicado em algum lugar do mundo? Estados Unidos, Canadá, Alemanha, no mundo todo, meu filho! E aonde foi que Paulo Freire e o método dele deu certo, por acaso? Aí eu te convido a estudar sobre o método de alfabetização freiriana, que foi feito em 1963, lá no Rio Grande do Norte, onde ele conseguiu com sucesso alfabetizar mais de 300 pessoas. Perceberam que não dava para ele usar a mesma metodologia que se usava em outros lugares do Brasil. Não dá para eu sempre usar o ivo, o viu, a uva de maneira tradicional. Ele então vai usar palavras que fazem parte do contexto daquele sujeito. Portanto, se o aluno era um trabalhador de construção, ele vai usar a palavra tijolo. E através da palavra tijolo, isto é, que faz sentido na realidade do meu aluno, ele vai perceber que é muito mais fácil eu alcançar o meu resultado final. Só é possível fazer educação quando compreendemos a realidade do nosso educando. Isso é leitura de mundo. E não ficarmos presos nessa dicotomia do conhecimento de somente um lado ou outro lado, não. Na verdade, nós temos que fazer, antes de tudo, o nosso aluno pensar e compreender a realidade dele. Eu já falei disso nesse canal, vou repetir novamente. Lídia Maria, cadê você? A Lídia Maria vai se apropriar muito desses conceitos de Paulo Freire e, portanto, ela vai responder a seguinte pergunta. Entre ensinar para um aluno o que seria melhor, filosofar ou ensinar filosofias? Ela chega à conclusão que o melhor é ensinar o aluno a filosofar. Porque depois que ele pensa por conta própria, depois que ele estabelece raciocínio crítico da sua realidade, ele vai ter que passar por várias filosofias, ele vai ter que precisar de um referencial teórico, ele vai ter que precisar de bases sólidas. Portanto, você desenvolve um ser humano crítico que percebe a necessidade do conteúdo teórico. Este é o método mais autêntico e é o método de Paulo Freire. Mas a educação antigamente era muito melhor do que a que nós temos hoje. Mais ou menos. A educação ela era muito restrita, era somente para aqueles que tinham poder aquisitivo. Obviamente, uma menor quantidade vai implicar até numa maior qualidade. Eu tenho outros videozinhos nesse canal onde até eu falo a respeito. Entretanto, é necessário nós entendermos que o Paulo Freire vai entender a educação como um processo democrático de direito a todos e não como um privilégio. Portanto, a escola ela não é mais vazia, não é uma escola mais elitista. Ela é uma escola que é como direito a todos. E desse ponto de vista, nós temos agora, obviamente, um número maior de alunos e, portanto, um número maior de problemas. Mas a partir disso, nós temos que pensar em soluções, porque a democratização do conhecimento, ela é o nosso ponto de partida. Isso é inegociável. Nós tivemos por muito tempo uma exclusão legítima, com parâmetros jurídicos, legais, e isso é bastante problemático. Tá, e qual é a finalidade da pedagogia freiriana? Concluindo esse vídeo, ele vai perceber que a classe dominante não pode formar a classe dominada. E, portanto, a educação tem um único papel, que é a transformação social. Como já dizia um outro sujeito, que eu não preciso citar quem mais importante do que compreender o mundo é a nossa capacidade de transformá-lo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e falando do nosso saudoso papai, como eu sempre brinco aqui, Paulo Freire. Eu espero que nós possamos construir agora uma mentalidade um pouco mais sólida, um pouco mais fiel aos seus pensamentos de fato. E que você fique se sentindo convidado a entender mais sobre Paulo Freire, aqui nesse canal, em outros canais e, sobretudo, nas suas obras, lendo. Assim, você de fato vai conseguir se apropriar da sua pedagogia. Sinta-se convidado aqui também a curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. E como eu sempre digo, já que a educação é um direito democrático a todos, esse poder, que é um poder da educação, que ele seja dado ao povo.